Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates e fazendo aqui as nossas cobertura das lutas dos trabalhadores. E falando em classe trabalhadora, hoje é dia 1º de maio, né? Dia da classe trabalhadora, dia do trabalhador e dia da trabalhadora. E nós, do Mesa de Debates, resolvemos aí fazer a cobertura desse dia. E hoje eu estou aqui em São Paulo, mais em específico a Avenida Paulista, para poder cobrir a manifestação convocada aí pela CESP com lutas, algumas entidades sindicais, partidos políticos, né, que para resolver aí fazer uma manifestação, né, para lembrar e demarcar a importância do dia de hoje. Então fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura da gente do Mesa de Debates. Eu estou aqui com a Mariama, né, que está lutando aí por justiça aí pelo trabalhador morto, assassinato pela polícia de São Paulo. E Mariama, conta aí um pouco o que ocorreu. Bom, para nós também o que ocorreu é que soubemos que o irmão que saiu da congregação dele na sexta-feira foi almoçar para depois ir vender as coisas, mas ele não teve essa oportunidade de expor as coisas e ele foi abordado por policiais, que levou à morte dele. E esse tipo de abordagem é algo recorrente, né, do parte da Polícia de São Paulo? Infelizmente, para nossa comunidade imigrante brasileira, os poucos que ficam nas ruas como camelô, e que também é resultado da falta de emprego, isso é uma abordagem que está virando normal, infelizmente. É uma abordagem muito triste, muito lamentável, de xingamentos xenofóbicos, como a gente fala, a gente não deseja a morte nem de nossos, nem das policiais, mas virou um hábito. E não está parando, apesar de morte do Ganhbai, o irmão assassinado dia 11, a polícia continua pela mesma abordagem com os irmãos que até estão voltando para a casa do trabalho. Eles anteontem foram abordados e um irmão chegou lá para poder entender o que está acontecendo, jogaram spray neles, bateram eles. Enfim, parece que a morte está declarada, infelizmente. E para a gente finalizar, quais ações que estão tendo, né, e como que o pessoal que está escutando a gente pode se solidarizar com essa luta? Bom, as ações que estamos fazendo como qualquer ser humano, né? Eu sou uma mulher e se juntando com a população brasileira que quer lutar contra a injustiça. Então está tendo vários atos e o que a gente está lutando hoje é para que a morte dele não ia em vão, que não seja mais uma morte, vítima seja culpada. Então queremos justiça por ele. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Lucas da APR. E Lucas, primeiramente, quais são as bandeiras, né, e o debate político que tem que ser feito no dia de hoje? Bom, a gente está aqui majoritariamente não só para lutar pelo fim da escala 6x1, mas também para lutar pela revogação das contrarreformas, para lutar pela revogação do arcabouço fiscal, do novo teto de gastos, do governo Lula. Ou seja, esse ato, muito mais do que lutar de forma abstrata por mais direitos para os trabalhadores, é para lutar também contra a esquerda liberal, essa esquerda que se rendeu ao neoliberalismo, que de esquerda muito pouco tem, e muito mais é uma direita, uma centro-direita, que hoje fortalece a austeridade fiscal e inclusive a extrema-direita. Não, Lucas, como recompor, reorganizar a esquerda, então? Reorganizar em torno de pautas, né? Não mais em torno do neoliberalismo, da austeridade, mas em torno de um novo projeto para o Brasil, um projeto socialista necessariamente revolucionário e um projeto, acima de tudo, anti-neoliberal, antiliberal, que retome um nacionalismo revolucionário, que retome as empresas privatizadas pelo governo Bolsonaro, as refinarias privatizadas pelo governo Bolsonaro, que retome um planejamento do Estado em torno da propriedade pública dos meios de produção e não em torno da austeridade e de pequenas bandeiras
abstratas e que nada dizem sobre a centralidade da questão popular, nacional, negra, do feminismo e por aí vai. Maravilha, valeu, Lucas. Eu estou aqui com o Matheus, né, da OCL. E o Matheus, primeiramente, quais bandeiras que você acha necessário levantar aqui hoje no 1º de maio? Bom dia, eu sou o Matheus, da Organização Socialismo Libertário. Acho que a gente vem nesse 1º de maio aqui, né, junto com várias pautas junto que a nossa classe tem levantado atualmente, né, como o fim da escala 6x1, que a redução da jornada, né, é uma pauta historicamente do 1º de maio, onde os mártires anarquistas há mais de 100 anos já lutavam por isso, né? E até hoje a gente continua na mesma pauta, na mesma luta contra os patrões, com independência de classe, independência dos patrões, independência de governo. A gente também vem contra o fim da violência policial, né? Que tem massacrado ambulantes, imigrantes, nas periferias também, com Operação Escudo. E a gente não tem nenhuma melhora social nisso, né? Somente mais dor e tragédia nas periferias, né? O governo Lula também, que tem só tido política, né, para os patrões, e a gente vê a qualidade de vida dos trabalhadores cada dia muito mais diminuído mais, né, com aumento do custo de vida, precarização dos trabalhos, grandes números de trabalhadores em trabalhos extremamente precarizados, como aplicativos, né, o break dos hábitos também, que tem tido uma grande relevância, uma grande exposição para a luta, né, então acho que a gente tem essas bandeiras, totalmente. Beleza, maravilha, valeu. Eu estou aqui com o Dalmo da Emancipação Socialista, está aqui na manifestação do 1º de maio. E, Dalmo, primeiramente, quais são as bandeiras que é preciso ser levantadas desse 1º de maio e o debate tem que ser feito? Primeiro, acho que é importante destacar as bandeiras históricas da classe trabalhadora. Acho que o 1º de maio de recuperar seu caráter classista, de independência de classe, de ser um dia de luta, um dia de mobilização, como plataforma, né? Podemos colocar a questão do não pagamento da dívida, congelamento de todos os preços de bens de primeiras necessidades, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial e por aí vai, né? Nós temos aí um conjunto de reivindicações que elas precisam ir para a rua para forçar o governo, forçar a burguesia a recuar. Certo. Então, muito obrigado, Dalmo. Eu estou com o Bira, né, da Transição Socialista. E o Bira, primeiramente para você, quais são as bandeiras que precisam ser levantadas aí nesse 1º de maio? Bom, tradicionalmente a esquerda transforma o 1º de maio em festa, né? Então a gente tem que sempre lembrar que é um dia de luta, né? E agora a gente, com essa pauta importante aí do fim da escala 6x1, a gente acha que é uma luta fundamental, só que ela não se esgota em si, né? A gente acha que a gente precisa dividir as horas de trabalho pelo número de trabalhadores, né? Então, mas o 6x1 é o primeiro passo aí para a gente dialogar e para a classe trabalhadora entrar em luta mesmo, né? Certo. Você falou aí do dia de festa, né? Como que você vê? Queria que você falasse um pouco mais dessa atitude aí das centrais sindicais que fazem muita festa e pouca luta. Então, isso acho que faz parte de um projeto político mesmo, né? Você pega 1º de maio com shows, né? Sorteios, enfim. Quem ganha com isso é a burocracia sindical, né? Que não quer perder seu poder e também não quer colocar a classe trabalhadora em movimento. Isso fica claro, cada 1º de maio isso só é reforçado. Beleza, maravilha, obrigado. Eu estou aqui com o Jefferson da LSR, corrente interna do PSOL. E Jefferson, primeiramente, quais são as bandeiras que é preciso levantar nesse 1º de maio? Bem, primeiro eu queria agradecer o contato
Cara, pontualmente, nesse momento, eu acho que a principal bandeira que a gente tem que levantar, é a luta pelo fim da escala 6x1. É claro que, paralelo a isso, a gente tem uma série de questões para levantar. Fim do genocídio da juventude negra nas periferias, políticas efetivas de combate à violência contra a mulher, independência de classe dos trabalhadores em relação a partidos e aos patrões, enfim, apoio às greves que estão em curso, como, por exemplo, a greve dos trabalhadores da educação e demais servidores do município de São Paulo. Agora, para além de todas essas lutas, acho importante levantar alto a bandeira da luta pelo fim da escala 6x1, que é uma luta que levantou espontaneamente ano passado, que arrebatou corações e mentes. Acho que é o papel da esquerda revolucionária do 1º de maio, usar o 1º de maio para levantar essa bandeira numa grande luta nacional que possa unificar boa parte da classe trabalhadora e vencer um debate na consciência pública. Então é isso aí, valeu, Jefferson. Valeu. Eu estou com o Santiago do movimento Todos contra 6x1. E Santiago, primeiramente, para você, qual que é a importância dessa manifestação na luta aí contra a escala 6x1? Eu penso que o fundamental nisso é marcar o 1º de maio e se coloque a lutar por essa pauta, que é uma pauta que tem impactado setores amplos da classe trabalhadora, setores amplos da juventude precarizada, periférica e tudo mais. Então, marcar esse dia de luta, que é um dia histórico da luta dos trabalhadores, como um dia que se liga à pauta da luta contra a escala 6x1, é muito fundamental para a gente colocar esse elemento de ofensiva de uma pauta que permitiu à esquerda novamente pautar o debate público, tá ligado? Então, eu acho que essa é a importância de um ato de 1º de maio que coloca a pauta da escala 6x1 como centro da sua forma de organização, assim. Ô Santiago, mais para frente ali está ocorrendo o ato, né, do VAT, né? E o VAT citou aí uma greve, né, dos trabalhadores da 6x1, mas uma greve chamada pela superestrutura. Como que você vê esse chamado? Eu acho que o chamado é bastante problemático. Assim, a ideia é muito correta. Seria correto buscar construir, a partir da base, a partir da organização de base, em frente única, uma paralisação nacional no dia 2 de maio. Seria uma ideia bastante importante de, a partir... O VAT hoje é o movimento com mais expressão que luta contra a escala 6x1, né? Seria importante que o VAT buscasse organizar isso de verdade, buscasse organizar junto aos sindicatos, buscasse organizar junto aos movimentos sociais, a outros setores que constroem a luta contra a escala 6x1, uma efetiva paralisação no dia 2. Ia ser importantíssimo. Mas a questão é que não foi isso que aconteceu, tá ligado? O chamado do VAT é um chamado para que os trabalhadores... É um chamado irresponsável, em última instância, para que os trabalhadores peguem atestado, faltem do seu trabalho e tudo mais. Isso é colocar o trabalho dos trabalhadores que dependem desse trabalho em risco, e é um chamado leviano nesse sentido. Nesse sentido, o chamado é errado, como o VAT fez. A ideia de uma paralisação no dia 2 é importantíssima. Assim, se fosse colocado efetivamente, a gente deveria construir junto, mas a gente não consegue construir de maneira independente, né? Os setores que estão aqui nesse ato, porque somos pequenos ainda e tudo mais, e o VAT chamou de uma maneira irresponsável. Nesse sentido, não dava para construir, tá ligado? A ideia é boa, temos que buscar construir uma paralisação nacional efetivamente contra a escala 6x1 em frente única com amplos setores, mas não dessa maneira leviana. Beleza, maravilha, Santiago. Eu estou aqui com o Sérgio, professor do município crevista, também aí é militante da nossa classe, do MRT. E ô Sérgio, primeiramente, como que anda a greve, né, dos professores municipais e como fazer com que essa greve se expresse aí no 1º de maio? E aí, Gui, beleza? Bom, Gui, acho que primeiramente, então, colocando essa questão, né, da greve, na última terça-feira a gente teve, então, né, uma assembleia. Nessa assembleia aconteceu no mesmo dia em que
governo, né, e a Câmara dos Vereadores estava votando o PL de reajuste miserável, né, de meros 2,6%, longe de cobrir, de chegar na inflação. E a gente teve então essa aprovação, né, durou até o final da noite ali assim, mas o que aconteceu de lamentável também foi o papel que as direções, né, cumpriram de manter a gente, né, seguindo aquele script que a gente viu nos últimos anos aí da greve, que é de deixar a gente lá parado de vigília na frente da Câmara, acompanhando, né, enquanto a gente viu o maior ato até aqui da greve, ali na categoria, mais de 10 mil pessoas tranquilamente ali, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, enfim, o funcionalismo municipal mesmo ali parado, né, ou seja, expressando sua força, expressando sua disposição de luta, mas novamente as direções aí, né, Cláudio Fonseca, do Sincep, Simpem, né, que são dirigidos pelo PT, dirigidos pelo PCdoB, ou seja, né, a frente ampla aí atuando, né, para que a gente vire mero espectador do que acontece na Câmara ali assim, né? Então, em vez da gente poder expressar essa nossa força ali, fazendo um grande ato, fechando uma importante via, né, e estando ali de volta na Câmara também, mas causando realmente um impacto, né? Enfim, isso para contextualizar um pouco o que a gente está, mas o que eu acho que é importante agora para a gente pensar isso nesse 1º de maio, que a nossa greve segue, né, os ataques aí do governo estão mantidos e só que agora o 1º de maio é o momento, então, justamente da gente expressar que é com a força dessas várias lutas que estão acontecendo, porque a nossa luta não é a única. A gente tem uma série de lutas, de movimentos acontecendo pelo país, e que é com essa força, dessa unidade, que a gente pode enfrentar e derrotar os ataques que estão colocados. Beleza, maravilha, Sérgio. Eu estou aqui com o Altino, militante do PSTU. E Altino, primeiramente, para você, quais são as bandeiras, né, e o debate que tem que se fazer nesse 1º de maio? No 1º de maio, a gente tem que resgatar, para começar, a própria história do 1º de maio. O 1º de maio é uma história de luta, uma história de manifestação pelo direito dos trabalhadores. Começou, inclusive, contra aquela jornada, exigindo a jornada de 8 horas dos Estados Unidos, que depois se espalhou pelo mundo. Digo isso porque volta esse tema. Tanto é que um dos temas é o fim da escala 6x1, e a gente sabe que muitas vezes os trabalhadores hoje estão trabalhando 12 horas por dia, principalmente no comércio. Então, na verdade, é uma luta não só por essa pauta, contra o arcabouço fiscal do governo Lula, que atacou os trabalhadores, contra o governador Tarcísio aqui em São Paulo, que privatiza e entrega o patrimônio público para as grandes empresas, contra o prefeito de São Paulo, e assim, que no caso ataca os professores agora que estão em greve. Então, na verdade, as reivindicações dos trabalhadores contra os grandes empresários. E também resgatar o que a gente chama de independência de classe. Porque, veja, o ato das centrais, eles estão distribuindo prêmios de carros financiados pelas empresas, shows de mega shows financiados por essas mesmas empresas. Aqui não é um problema de nós nos juntarmos com os patrões, aqui é de enfrentar os patrões e os governos que estão do lado deles. Por isso que o nosso 1º de maio na Paulista, muito bonito, com bastante gente tentando apresentar para a classe trabalhadora uma alternativa que enfrente o governo Lula, enfrente a ultradireita, enfrente o governador de São Paulo e todos os governos que têm plantão aqui no Brasil. E como que a gente apresenta essa alternativa para além do 1º de maio, né? Fazer o 1º de maio como o passo principal para construir essa alternativa? O 1º de maio é um dia, mas é um dia simbólico, porque infelizmente eles transformaram o 1º de maio como se fosse o dia do trabalho. E aqui é dia de luta dos trabalhadores. E essa luta dos trabalhadores não termina aqui e nem começou aqui. Nós estamos apoiando a greve dos professores municipais, vamos seguir apoiando as lutas, a luta contra que mude a legislação para que não permita a escala 6x1 e que a gente consiga outras reivindicações, mas também enfrentar, porque aqui não é só os patrões que fazem as maldades, ele tem os governos, os diversos governos nas mãos deles. Aí eu falo desde o governo Lula, desde o governador Tarcísio e de todos os governos que apareceram. Beleza, maravilha, valeu. Eu estou aqui com o Josias da ADMAP de São José dos Campos. E Josias, primeiramente, nesse 1º de maio, quais são as bandeiras, né, que é preciso levantar, né, em defesa da classe trabalhadora? Eu acho o seguinte, tem várias bandeiras. Primeiro, a classe trabalhadora está sofrendo no mundo inteiro. Existe uma guerra tarifária que está pegando no Brasil e no mundo, isso tem consequência para a classe trabalhadora, para nós. No Brasil, por exemplo, a reforma da Previdência que o governo quer fazer vai prejudicar mais o aposentado. Essa crise que estourou do aposentado e que nós não temos nada a ver com isso, para mim, tem que
prender todos esses camaradas que estão fazendo essa bagunça aí, porque isso não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do governo. Isso começou, inclusive, no governo Bolsonaro, quando montaram esse monte de empresa fantasma aí, deu. O problema é que o governo Lula foi omisso. Devia ter pegado logo no começo e feito alguma coisa, não fez. Então nós estamos aqui na luta para poder mudar, nós precisamos ir para as ruas, fazer uma grande greve geral para poder mudar e pressionar o governo federal. E ô Josias, você falou aí do escândalo aí da questão do INSS, isso só mostra que, apesar aí das diferenças, ambos fazem parte aí do mesmo sistema, né, do mesmo regime. Sim, infelizmente essa crise que deu no aposentado aí está afetando todo mundo. Parece que todo mundo é igual, nós não temos responsabilidade nenhuma. Faz 4 anos que nós estamos falando sobre isso. Estourou a bomba agora aí, entendeu? Porque o governo Lula foi omisso. Devia ter feito no começo. Ele sabia já que existia essa crise. Agora nessa crise aí, quem está pagando é o aposentado. Então, para mim, tem que meter na cadeia todos aqueles que fizeram essa bagunça aí, porque nós não somos obrigados a pagar por bandido que está administrando esse país. Então é isso aí. Valeu, Josias. Eu estou aqui com o Fabiano, dos vigilantes de São José dos Campos, aí da oposição à atual direção do sindicato. E Fabiano, primeiramente fala aí pra gente, qual que é o motivo que vocês vieram até São Paulo para participar desse 1º de maio? Para defender a categoria de vigilante, que ela vem há mais de 30 anos sendo muito mal representada pela atual direção do sindicato, que sem dúvida alguma deve ser substituída imediatamente, pois ela não defende o direito dos vigilantes. Perfeito! E por algum momento a direção do sindicato chamou os trabalhadores vigilantes para participar de mobilizações como essa? Nunca chamaram, eles agora que começaram a tirar a bunda da cadeira, porque eles estão vendo que os vigilantes da CSP com lutas estão indo para cima com tudo e eles estão apavorados com o nosso movimento. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Pedro, do Socialismo ou Barbárie. E, Pedro, primeiramente, quais são as bandeiras e expectativas aí que você tem para essa manifestação do 1º de maio? Eu acho que é fundamental hoje dizer que hoje não é um dia de festa, não é um feriado somente, é um dia de luta internacional da classe trabalhadora. E de que aqui no Brasil a gente tem assistido uma série de categorias que pipocam, erupcionam as suas lutas e se colocam nas ruas para levantar suas reivindicações, levantar suas pautas em defesa dos seus direitos. Então nós acabamos de sair agora de um gigantesco break dos aplicativos, né, que tomou centenas de cidades por todo o país, exigindo uma taxa de R$10, exigindo melhores condições de trabalho, exigindo que os bikes, inclusive, tenham uma redução da sua rota, de fato, para enfrentar essas categorias, enfrentar essas empresas de aplicativo que foram até a última gota, né, de suor e de sangue desses trabalhadores até o final. Estamos vendo também uma importante greve dos servidores públicos, processos que despontam, como também a greve agora dos trabalhadores no dia de hoje, 1º de maio, da Zafari, processos que são fundamentais, que precisam ser articulados a partir de bandeiras comuns. Então estamos aqui nesse dia de luta, reivindicando a luta dos entregadores, reivindicando a luta pelo fim da escala 6x1 por 30 horas semanais, mas também dando um recado muito importante de que é fundamental também sair às ruas em defesa da prisão de Bolsonaro e de todos os golpistas, né? Porque nós estamos hoje diante de um cenário em que o governo Lula-Alckmin, pelo seu caráter de traidor de conciliação de classes, acorda juntamente com o Centrão e com a extrema-direita um grande acordão de redução das penas dos golpistas do 8 de janeiro. Isso é um cenário, de fato, que nós já assistimos na história, que foi a anistia, que foi esse país ter passado a mão na cabeça dos golpistas, dos torturadores, e o resultado que nós vimos é justamente isso. Por isso é fundamental a esquerda revolucionária, anticapitalista, colocar o seu bloco na rua, mas sobretudo combinar as pautas econômicas, mas também com as lutas democráticas.
como é a luta fundamental contra a extrema-direita, não só pela prisão de Bolsonaro e todos os golpistas, mas também pelo fim da lei de anistia de 1979, pelo fim dos tribunais e polícias militares, que são nada mais do que entulho da ditadura militar no nosso país. Então, achamos fundamental colocar essas pautas nas ruas e achamos fundamental que a esquerda, sobretudo seus setores hoje que estão aqui nas ruas, combinem as nossas tarefas econômicas, mas também as nossas tarefas democráticas e políticas, certo? Derrotar Bolsonaro, impor uma derrota categórica à extrema-direita nesse momento em que se abre essa oportunidade, em que pela primeira vez desde 1889 que nós temos um presidente e um militar na cadeira dos réus, nós não podemos deixar essa oportunidade passar e temos que levar a luta para as ruas com essa bandeira fundamental. Derrotar Bolsonaro pelas ruas também abrir uma correlação de forças mais favorável para lutar por tudo que nós precisamos reivindicar. O fim da escala 6x1, a revogação das contra-reformas, o fim do arcabouço fiscal. Então achamos fundamental dar esse recado. Então é isso aí, valeu Pedro. Eu estou aqui com o Narcísio do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. E Narcísio, nesse 1º de maio, quais são as bandeiras que você acha que é necessário levantar em defesa da classe trabalhadora? Não, tem vários pontos que a gente levanta, tanto da redução de jornada, melhoras nas condições de trabalho, a caristia que está, o preço dos alimentos está um absurdo para a população, mas o que a gente acha, principalmente por isso estamos fazendo esse ato, que tem que ser uma cobrança contra os governos que aí estão, que são responsáveis, inclusive o governo Lula, mas também Tarcísio e Nunes aqui em São Paulo, e lutar contra a burguesia e contra o governo. Não pode ser que no 1º de maio, que é um dia histórico da classe trabalhadora, você faça atos junto com os governos ou sem criticar os governos que governam para os empresários e não para os trabalhadores. Perfeito. E o Narcísio, eu queria que você falasse um pouco como que está a questão da luta contra a privatização do metrô, da CPTM. É uma luta dura porque o projeto do Tarcísio é destruir todas as estatais, mesmo prejudicando a população. Então a gente está organizando, agora a gente está em campanha salarial, lutando pelas nossas condições de trabalho, mas contra esse projeto nefasto do governador aqui de privatização. Beleza, maravilha. Valeu, Narcísio. Eu estou aqui com o Gabriel do PCBR, está aqui na manifestação do 1º de maio em São Paulo. E, Gabriel, primeiramente, para você, quais são as bandeiras que a esquerda, os setores classistas têm que levantar nesse dia? Bom dia, Guilherme. Bom dia ao pessoal aí que está nos ouvindo. Para a gente, o 1º de maio é muito importante nesse ano de 2025. Eu acho que está diretamente conectado, não só nesse ano, né, mas historicamente com a luta pela redução da jornada de trabalho. E esse ano a pauta pelo fim da escala 6x1 tem sido uma das pautas mais importantes da classe trabalhadora. Então esse 1º de maio é isso. A gente não tem que confundir com outras pautas que vêm surgindo por aí, ou enfim, para defesa de qualquer governo, mas colocar a classe trabalhadora na rua para defender seus direitos. E, Gabriel, como que você vê esse clima de oba-oba que muitas das vezes as centrais sindicais fazem aí no 1º de maio? O 1º de maio, já nas últimas décadas, tem sido muito fraco, assim como um dia de luta, né? Tem sido um dia de grandes festas e tudo mais, puxado pelas centrais, mas que efetivamente não está se traduzindo como um protesto da classe trabalhadora, como um dia de manifestação pelos direitos, como organização da luta. Felizmente, nesse dia 1º de maio agora, desse ano, a gente está tendo alguns movimentos grevistas, inclusive, né? Eu acho que vale destacar o movimento grevista dos trabalhadores do supermercado Zafari, no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, que realmente estão retomando esse dia como um dia de luta, né? E não como um dia só de festa, só de sorteio de carro, só de show, mas de fato relembrar por que a gente está nessa luta, por que a gente está na rua e por que a gente está defendendo os direitos da classe trabalhadora. Então é isso aí, valeu, Gabriel. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. E o Heller, para você e para o sindicato, quais são as bandeiras que é preciso levantar aí nesse 1º de maio? Principalmente a revogação das reformas trabalhista, previdenciária, contra a precarização do trabalho. A gente vê hoje uberização, pejotização, terceirização, e dado o atual cenário, a gente tem que colocar a bandeira da redução da jornada de trabalho sem redução do salário e o fim da escala 6x1, que é a luta mais importante vigente hoje no nosso país. Ô Heller, você falou de um ponto bastante importante da revogação das reformas, ou seja, dos ataques.
Uma coisa que a gente percebe é que o governo federal ele não colocou em pé a revogação tanto da reforma da Previdência, nem da trabalhista e também nem da administrativa, né? Exatamente, porque o governo Lula ele vem praticando a mesma política de governos anteriores e por isso ele não governa para a classe trabalhadora e sim para a grande burguesia. E você revogar essas reformas significa bater de frente com o sistema, coisa que o Lula não vai fazer. Beleza, maravilha. Valeu, Heller. Eu estou aqui com o Matheus, do MRT e do movimento Nossa Classe, aqui no 1º de maio, né, chamado aí pela CSP com Lutas. E, Matheus, primeiramente, para você e para o MRT, né, para Nossa Classe, quais são as bandeiras que você acha necessário levantar nesse dia de hoje? Bom dia, gente. Primeiramente, sou Matheus, sou trabalhador lá da Unicamp, também companhia executiva estadual da CSP com Lutas. E hoje é o 1º de maio, uma data histórica da luta dos trabalhadores. E estamos aqui justamente formando um bloco independente, inclusive chamando outras organizações para conformar um bloco independente dos governos, porque você está todo mundo acompanhando, mas a CUT e a CCB, que são as maiores centrais sindicais do país, nesse momento estão chamando o Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, junto com o Ricardo Nunes, que está reprimindo a greve dos professores municipais aqui em São Paulo. O Tarcísio de Freitas está avançando com as privatizações e ataques aos trabalhadores e ao conjunto do serviço público no estado de São Paulo. Então não tem como fazer nenhum 1º de maio, um dia do trabalhador, com esses inimigos da nossa classe. Para a gente, na verdade, é necessário conformar um 1º de maio independente, inclusive batalhando para colocar de pé uma posição de esquerda ao governo para lutar contra a extrema-direita e os ataques, pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e do arcabouço fiscal do governo Lula Alckmin. Essas são as nossas bandeiras nesse 1º de maio, junto com o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. E a importância de ter um bloco, né, classista, um bloco aí de oposição do governo, né, como vocês próprios colocam, para poder atuar na luta de classes, né? Porque se depender, né, da chamada esquerda majoritária, o negócio parece que não vai para frente. Exatamente. Na verdade, a gente está vendo o pessoal cada vez mais como partido da ordem, inclusive sendo votado pelo corte do BPC para defender o arcabouço fiscal, essa medida neoliberal do governo Lula Alckmin. Então, nesse sentido, mais do que nunca é necessário fortalecer um bloco independente, um polo independente da esquerda para lutar contra os ataques, mas também a nossa batalha é para conformar uma verdadeira oposição de esquerda a esse governo dos ataques para lutar contra a extrema-direita. Beleza, valeu, Matheus. Eu estou aqui com a Isa, professora grevista, do município de São Paulo e também militante da CST. E, Isa, primeiramente, para você, quais são as bandeiras que temos que levantar hoje, nesse 1º de maio? A primeira coisa, né, que nos parece fundamental é exigir o fim da escala 6x1. Essa luta tem que ser massificada nas ruas. É muito importante que nesse 1º de maio nós estejamos aqui com os setores independentes, sem patrões, né, com a classe trabalhadora, para, primeiro de qualquer coisa, exigir o fim da escala 6x1, porque só com luta que a gente vai garantir a derrota dessa jornada. Para além disso, né, a necessidade aí de combater o arroxo salarial, então a gente está nas ruas também por salário e para que não haja anistia para nenhum golpista, nem para Bolsonaro e nem para os golpistas do 8J. Isa, sobre a greve dos professores municipais, a que pé que tá e como que tá o desenvolvimento aí dessa luta? A gente segue em greve, né? A gente teve uma assembleia antes de ontem, hoje é quinta, na terça-feira, uma assembleia que deflagrou novamente a greve, em que pese, né, que os vereadores votaram contra a classe trabalhadora, contra os servidores municipais, né, com esse reajuste pífio aí de 2,6%. E o que nós da CSP sentimos nos nossos locais de trabalho, nas escolas nas quais a gente está fazendo, né, construindo os comandos de greve, conversando com os professores, convencendo todo mundo a fazer greve, é que a greve vem se fortalecendo. Então, um exemplo que eu tenho mais do ponto de vista do meu local de trabalho, na terça-feira, somente um professor não quis
parar, né? Mas a escola basicamente fechou e a gente viu que isso se repetiu em vários lugares. Então a greve vem se fortalecendo. É muito importante que a gente siga fortalecendo a greve, independentemente desse processo todo que faz, né, a direção do sindicato. Porque o que a gente enxerga, na verdade, é que o Simpem, a Profem não queriam, assim como a direção da PUF, não queriam construir essa greve. Só construíram porque tinha muita pressão na base. Então, para nós, tem que seguir essa pressão, a gente tem que seguir organizado, sem dar um passo atrás, para conseguir construir essa greve e derrotar o projeto da extrema-direita do Ricardo Nunes. E só para finalizar, uma coisa que chamou a atenção aí nessa greve foram os vereadores de extrema-direita chamando os grevistas, os professores de vagabundo, né? Claro, foi assim, uma coisa... E isso foi, inclusive, de alguma forma, um motor para a categoria, né, que se revoltou de ver, por exemplo, aquele moleque, o Lucas Pavanato, que é um menino que nunca trabalhou, nos chamando de vagabundo, falando que sindicalista, que grevista é vagabundo, sendo que a gente sabe que quem é vagabundo são eles, que trabalham uma vez por semana, que vivem aí às custas, eles sim, mamando nas tetas do Estado, né, enquanto nós, que trabalhamos cada vez mais para ganhar menos, estamos, né, com a inflação aí que vem do governo Lula e com todo o ataque que vem do Tarcísio e, no nosso caso, especialmente do Nunes, tem um arroxo salarial brutal. Nós trabalhamos e trabalhamos muito, nas piores condições possíveis, com cada vez mais estudantes por sala, sem condição, com obras que a gente sabe, né, que é dinheiro para corrupção do Ricardo Nunes. Então não somos nós que não trabalhamos, são eles. E a gente deu essa resposta e está dando essa resposta construindo, fortalecendo a greve e fortalecendo a mobilização da categoria. Perfeito, Isa. Valeu!